tarde. Boa tarde a todos. Preparados para a aula de hoje? Ah, que bom. Sobre o que falávamos mesmo, nosso último encontro? Ainda vetores, né? Vamos ver se a gente sai de vetores hoje. E recordando aqui, né, aquele apagão que às vezes dá no final de semana, vamos aqui para o slide. Vamos recordar rapidamente o que a gente falou de vetor, ó. Depois de a gente explicar segmento de retas, equipolente, não sei o que, chegamos à seguinte conclusão. Olha, para representar um vetor no plano, basta você usar um par ordenado, certo? Mas o que significa esse par ordenado? Esse vetor V é um ponto um par ordenado 2, 3. O que significa isso? São as coordenadas do vetor, tá? Mas quando você olha esse par ordenado, né, o que ele está dizendo para a gente? É um vetor do plano, mas e aí? O que ele diz? É o vetor posição, né? Isso significa que isso é um vetor que tem um dos representantes, o segmento de reta que vai da origem até o ponto P de coordenadas AB, tá? E aí pronto, eu enxerguei geometricamente esse vetor. É isso que ele está dizendo. Esse é o único representante? Não, esse é só um. Existem infinitos segmentos de reta no plano equipolentes a ele, tá? Então, esse par ordenado representa exatamente isso aqui. E se a gente estiver no espaço, a gente representa um vetor no espaço por um terno. Mas o que significa esse terno? Significa que este é um vetor que tem como um dos representantes o segmento de reta que vai da origem do sistema de coordenadas tridimensionais até o ponto P de coordenadas ABC, tá? Ah, mas e se o meu representante que eu preciso, não quero que ele seja o de posição. Eu não quero que ele esteja partindo da origem. Ele vai partir de um ponto genérico A. Tem algum problema se o representante de posição ele parte de um ponto A diferente da origem? Não, né? Aí a gente viu que se eu tenho um outro segmento de reta equipolente a esse preto aqui, começa e tem como ponto inicial um ponto A, então esse ponto final aqui, B, como é que ele é obtido? Quem é ele? Ai, vocês estão ouvindo ele? Quer explicar aqui pra gente, por favor? Não? Não, então diga aí que eu vou tentar repetir o que você disse. Exatamente. Como é o teu nome? Beto. Humberto explicou assim, ó. Como é que eu obtenho o ponto A? Dá para ver lá o slide? Ele disse que o ponto B ele é obtido pegando as coordenadas do ponto A e somando com as coordenadas do vetor. Certíssimo, certo? Tá? Então, lembrando, é exatamente assim que a gente obtém, né? E, portanto, a gente tem aqui, olha, se eu digo que V é um vetor que tem como representante de posição o segmento de reta orientado a B, então as coordenadas desse vetor são as coordenadas do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial, tá? Esse aqui é só um caso particular, porque as coordenadas do ponto final que é P menos a da origem, sabe que da origem é 0, 0, 0, por isso ficam só as coordenadas do ponto P. Ok? E aí a gente definiu, acho que a gente aqui só falou na soma, não foi? A primeira operação com vetores é somar vetores. Como é que a gente soma vetores usando as coordenadas? Simplesmente soma as coordenadas correspondentes dos vetores. Então, se eu estou, vamos aqui ao slide, se eu estou no plano, como é que eu somo dois vetores bidimensionais? Somar as coordenadas correspondentes, como se faz com soma de pares ordenados. Primeira coordenada com a primeira, segunda com a segunda. E se eu estou no espaço, vetores tridimensionais? Exatamente a mesma coisa, né? Coordenada primeira coordenada com a primeira, segunda com a segunda, terceira com a terceira, tá? Mas lembrando que geometricamente a gente está fazendo isso. Tem um representante
do primeiro vetor que eu estou somando, que eu posso pegar um representante qualquer, né? A partir daqui eu pego um representante do segundo vetor, que começa exatamente onde termina o primeiro. Então, por exemplo, este aqui vai de um ponto A até um ponto B. Este aqui tem que começar no ponto B e vai a um ponto C. Este vetor que a gente obtém somando as coordenadas correspondentes, ele tem como representante esse segmento que vai do ponto inicial do primeiro ao ponto final do segundo, né? Então, esse vetor aqui, as coordenadas dele são dadas exatamente pela soma, pelaquela soma das coordenadas, tá? Geometricamente, é isso que a gente obtém uma soma. E a gente também pode usar aí a ideia do paralelogramo, né? Então, olha, para a gente aquecer aqui depois do almoço maravilhoso, vamos fazer rapidinho aqui essa questão aí. Eu tenho uma partícula que está se deslocando no espaço, no sistema de coordenadas, e ela se desloca ao longo de uma curva, não sabemos como é essa curva, tá? Então, tem uma partícula que está se deslocando aqui. Mas a gente sabe que no instante t igual a zero, ou seja, começou o deslocamento, ela está num ponto A. Aí são dadas lá as coordenadas desse ponto A, né? X vale 2,7, y 9,8 e o z 3,7. E aí ela caminha, não sabemos qual é a trajetória que ela faz, mas passado um segundo, ela está no outro ponto aqui, ponto B. Ok? Aí é dado as coordenadas desse ponto B. Então, o que é que a gente chama o deslocamento da partícula? Quero determinar o deslocamento da partícula entre os instantes t igual a 0 e t igual a 1. O que é esse deslocamento? Aí vocês estão me olhando como se não fosse eu que tivesse feito a pergunta para vocês. Tá? O deslocamento a gente define como a mudança que ocorreu do ponto inicial ao ponto final. Então, esse deslocamento é simplesmente dado por... Como eu disse, olha, a gente não sabe o que ela fez aqui, como foi a trajetória dela, mas o deslocamento é definido como vetor que tem como representante o ponto final, o ponto inicial, que a partícula estava no instante t igual a 0, e como ponto final, a posição que ela estava no instante t igual a 1, tá? Então, e como é que eu obtenho, vou chamar isso aqui D1. E como é que eu obtenho as coordenadas de um vetor que tem como representante esse segmento AB, gente? As coordenadas do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial, certo, Ana? Então, simplesmente eu vou pegar as coordenadas do ponto final menos as coordenadas do ponto inicial. Foram dadas, as coordenadas desse ponto foram dadas desse. É só fazer essa continha aqui, tá? Uma maneira da gente visualizar também isso aqui, gente. Olha só, ela está aqui, no instante t igual a 0, ela está no ponto A, tá? A gente também diz que, se eu pegar o segmento de reta que vai da origem até o ponto em que estava, esse vetor aqui a gente diz que é o vetor posição, tá? Posição da partícula naquele instante, no instante t igual a 0, vou chamar isso aqui de R0. É o vetor posição da partícula naquele instante, certo? Passou um minuto depois ela está no ponto B. O segmento de reta que vai da origem até o ponto aqui, eu digo também que é o vetor posição da partícula no instante t igual a 1, tá? Então, eu posso chegar a isso aqui como as posições, vetores, enxergando isso aí como vetores, tá? Vetor, vetor. E aqui eu tenho deslocamento. Agora, pergunto para vocês, qual é a relação que existe entre esse vetor D1 e esses dois vetores aqui, posição? Como é que eu posso expressar esse em relação a esses dois aqui? Mas eu nem sei se é retângulo isso aí. Meu desenho pode estar sugerindo, mas não.
né? Pode ser que não seja retângulo. Ele falou usar Pitágoras. Na verdade, eu não quero expressar a medida, eu só quero enxergar isso como vetores. Eu não tenho aqui 3 vetores, tá? Lembra da ideia daqui da soma? Formei um triângulo, certo? E um triângulo eu tenho, por exemplo, por esse triângulo, esse que está bem... Porque, olha, esse veio para cá, esse veio para cá. Então, este que está aqui não é a soma desses outros dois aqui, certo? Então, eu posso enxergar assim. Eu não sei se fui clara aqui, olha. Eu tenho exatamente essa mesma situação que está aqui. Eu fui da origem até o ponto A, depois eu vou do ponto A para o ponto B. Portanto, este que está aqui é definido como sendo a soma desses outros dois. Então, eu posso dizer que o vetor posição R1, ele é a soma do R0 mais o D1, certo? Portanto, eu quero saber quem é esse aqui. É só eu passar isso para lá, que equivale que eu estou somando com o oposto. Seria o R1 menos o R0. Tá? É isso que eu posso expressar ele como em função dos outros dois. Então, esse deslocamento aqui, ele nada mais é do que o vetor posição final menos o vetor posição inicial. Esse deslocamento aqui, D1, ele é a posição final menos a posição inicial. É claro que vai ser a mesma coisa, se eu fizer isso aqui, eu vou obter a mesma coisa que as coordenadas do ponto final menos a coordenada do ponto inicial, tá? Só estou enxergando que é exatamente isso aqui que é o deslocamento. É a posição final menos a posição inicial. Ok? Se você fizer também, usar a regra do paralelogramo aqui, você chega nessa mesma conclusão aqui. Então, tá, vamos voltar aqui no slide. A gente quer calcular o deslocamento da partícula no instante, no intervalo de tempo que vai de 0 a 1. Bom, quando t é igual a 0, ela está em A. Quando t é igual a 1, ela está em B. Então, é esse segmento aqui, tá? Que vai de A a B. É o representante do vetor. Então, eu chamei isso aqui de D1. D1 é o segmento que vai de A a B. E ele é obtido como? Coordenada do ponto final menos a coordenada do ponto inicial. Então, é simplesmente fazer essa continha aqui. X, 4,5 menos 2,7, 6 menos 2,8, 3 menos 3,7. Aí a gente obtém aqui, tá, as coordenadas desse vetor aqui. Deslocamento no primeiro instante. Tá? Tá, Ana Paula? Bom, aí a partícula não parou aí, não. Ela saiu do ponto B agora e um segundo depois ela estava em outro ponto, ponto C. Qual é o deslocamento da partícula nesse intervalo de tempo? Então, ela estava aqui, e aí passou um segundo, ela se deslocou, não sei como, mas foi parar bem aqui, no outro ponto C. É um segundo deslocamento, certo? Vou chamar aqui de D2. Como é que eu obtenho o D2? Vou apagar aqui. Ponto final menos ponto inicial, certo? Eu obtenho o D2. É só fazer, então, essas continhas aqui. D2 é o vetor que tem como representante o segmento de reta BC, que eu obtenho fazendo as coordenadas do ponto C menos as coordenadas do ponto B. Tá? Aí eu obtenho o segundo vetor. Mas, olha, gente, no final ela foi de A até B, né? Como é que eu obtenho esse deslocamento total aí? Agora eu quero saber o deslocamento total de 0 a 2. Então, seria isso aqui, ó, o deslocamento. Posição inicial, posição final agora. Deslocamento total dela. Tá? Tenho duas maneiras de fazer isso. Porque eu tenho ponto inicial e ponto final. Então, esse vetor D, ele tem como representante o segmento AC. Portanto, eu pego as coordenadas do C menos as coordenadas do A. Tá? Que outra maneira eu tenho de chegar a esse mesmo resultado? Ele é a soma. Observa aqui, olha. D1 para cá, D2 para cá
e pela definição ele é a soma desses dois deslocamentos. Tudo bem? Também vou chegar no mesmo resultado se eu fizer D1 mais D2. Aí a gente soma e obtém, tá, esse vetor aí. Que também pode ser obtido como fazendo as coordenadas do ponto C menos as coordenadas do ponto A. Agora a gente quer saber, e a velocidade média dessa partícula nesse intervalo de tempo aí? Ela se deslocou, em média, como foi a velocidade dela? O que é a velocidade média? É uma grandeza escalar ou uma grandeza vetorial? A velocidade é a taxa de variação do deslocamento, né? Portanto, o deslocamento é uma grandeza vetorial. A velocidade média também vai ser uma grandeza vetorial, tá? Mais precisamente, olha como é que a gente define aqui. Vamos ver aqui o slide. Se uma partícula se move da sua posição no instante t é dado por um vetor rt. Assim como eu falei aqui, ó. No instante t, ela está num ponto P. Esse segmento de reta que vai dar origem até o ponto, a gente diz que é a vetor posição dela. Então, no instante t qualquer, eu tenho o vetor posição dela. Então, a velocidade média no intervalo de tempo, que vai de um tempo t1 a um tempo t2, é dado por isso aqui, olha. É a diferença, isso que a gente fez aqui. Posição final menos posição inicial. Mas o que é a posição final menos a posição inicial? É o deslocamento dela, tá? No intervalo. Dividido pelo tempo gasto para fazer esse deslocamento, tá? Então, isso aqui, olha, é o deslocamento dividido pelo tempo. Aí parece que eu preciso agora fazer essa conta aqui, olha. Na verdade, dividir por ΔT é multiplicar por 1 sobre ΔT, né? Esse ΔT é escalar ou é vetorial? É um escalar, né? É o tempo, que é uma grandeza escalar. Então, agora eu preciso fazer uma outra operação, que é pegar um vetor e multiplicar por um número, por um escalar, tá? Então, é outra operação que a gente vai definir agora. Falamos da soma e vamos definir agora como é que a gente multiplica um vetor por um escalar. Tá? Então, se define a multiplicação de um escalar por um vetor. Escalar, a gente está falando no número. Tá? Como é que eu multiplico o número por um vetor? Então, é assim, olha. Eu já vou fazer aqui no R3. Eu tenho um vetor, as coordenadas desse vetor, e pego o número real. Tá? O resultado dessa multiplicação, multiplicar o escalar pelo vetor, a gente representa assim, só colocar o número na frente do vetor. É um vetor que eu obtenho pegando as coordenadas do vetor e multiplicando cada uma delas pelo escalar, tá? Então, uma operação muito simples, é só pegar o número e multiplicar por todas as coordenadas do vetor, ok? Aprenderam a multiplicar um vetor por um escalar? Então a gente já pode calcular aquela velocidade média, né? Porque tudo que a gente precisava era saber como multiplicar um vetor por um escalar. Então, olha, quero calcular essa velocidade média. Está aqui o deslocamento, que é um vetor. Está lá o intervalo de tempo. E aí, o que eu faço? Quanto vai dar essa velocidade média? É só pegar o inverso do tempo, portanto, meio, e multiplicar por um vetor. E como é que eu faço isso? Multiplicando o meio por cada coordenada do vetor, né? É isso aqui. Vou pegar esse meio e multiplicar por cada coordenada do vetor. Ao fazer isso, então, vai ficar aqui 2,3, perdão, menos 1 e menos 0,5. Não sei qual era as unidades. Unidade de metro por unidade de tempo, tá? E o que esse vetor aí fala pra gente? Ele fala, vocês sabiam? E diz muito. É que a gente já precisa aprender a se comunicar, né, com
com o vetor, né? Veja que ele está dando aí, é um vetor, portanto, tem as 3 coordenadas. Ele está dizendo, em média, como é que ocorreu o deslocamento no eixo X, no eixo Y, no eixo Z, tá? Está passando todas essas informações aí, né? Porque a gente dividiu pelo tempo gasto. Então, suponha que seja segundos e centímetros. Então, ele está dizendo, olha assim, em média, a cada 1 centímetro, né, nesse deslocamento aqui todo, a cada 1 centímetro houve um deslocamento de 2,3 no eixo X, para frente ou para trás? Para frente, porque é positivo aqui, tá? No eixo Y, a cada 1 centímetro houve um deslocamento de 1 unidade, para a esquerda ou para a direita? Para a esquerda, o sinal negativo está me dizendo isso, o sentido do deslocamento. E meio no eixo Z, subindo ou descendo? Descendo, o sinal está me dizendo isso, tá? Então, ele está passando todas as informações de cada eixo, em média, como foi que se deu por segundo, tá? E se eu quero calcular a velocidade escalar? A velocidade escalar, sim, ela é uma grandeza, como o nome diz, escalar, né? Aí a gente está querendo dizer quanto que mede aquele vetor. Aí é calcular a norma do vetor, tá? Então, a velocidade escalar é calcular a norma desse vetor aí. E a gente já sabe, né, calcular a norma de vetor. É só usar aqui a formulazinha, né? Aí vai dar 2,53 centímetros por segundo. Aí eu estou olhando aqui, como se estivesse na reta. Aqui na reta, direto, em média, a cada 1 segundo houve um deslocamento de 2,56. Ok? Já aqueceram? Então tá, agora a gente vai para a aula. Tá, então olha só, gente, vamos ver aqui o slide. A gente fez então essa operação, multiplicar um vetor por um escalar. É pegar cada coordenada desse vetor e multiplicar por um escalar. Agora vamos dar uma olhada como é que fica esse múltiplo escalar, né? Vamos comparar o vetor que a gente tinha com o múltiplo dele, né? E o que tem de interessante para a gente comparar em vetor? Eles têm 3 características que a gente interessa. Direção, sentido e comprimento, né? Então, a gente vai comparar, peguei um vetor, multipliquei por um número. Como é que fica a direção desse novo vetor? Como é que fica o sentido dele? O tamanho dele? O que acontece com cada uma dessas propriedades aí? Então, vou fazer isso aqui no plano, tá? Qual é a direção do múltiplo do vetor? Primeiro, olha só, eu multipliquei por um número. Esse número pode ser 0 ou pode não ser 0. Se eu multipliquei por um número, peguei um vetor e multipliquei por 0, é claro que então as coordenadas dele vai ser 0, 0, tá? Quando pego um vetor e multiplico por 0, eu obtenho um vetor nulo, tá? E o vetor nulo é paralelo a qualquer um vetor, por definição, tá? Então, se você multiplicar um vetor por 0, o vetor resultante é paralelo ao vetor original, tá? E se eu multipliquei por um número que não é 0, tá? Agora eu multipliquei por um número que não é 0, aí eu obtive esse vetor aqui, né? Como é que eu posso comparar a direção dele com a direção do original? Então eu vou pegar aqui 2 sistemas de coordenadas. Num eu vou colocar o representante do vetor V, no outro eu vou colocar o representante do alfa V, tá? E aí, olha, eles têm uma inclinação ali, tá? Que é a reta. Aí eles têm a reta suporte, que é uma reta que passa pela origem, e, portanto, cada um deles, a direção do vetor é dado pela inclinação, né, da reta suporte deles. Tá? Então, chamei aqui de θ o ângulo que o representante de posição de V forma com o eixo X, e aqui do alfa V eu chamei de beta, tá, gente? Como é que a gente obtém a tangente de θ? Tangente desse ângulo, como é? É o cateto oposto sobre adjacente, certo? É o B sobre A, tudo bem? E aqui, tangente de beta, o que vai ser? Essa medida aqui, dividida por essa medida aqui, certo?
alfa B dividido por alfa A. Mas aí o alfa cancela com o alfa, fica B sobre A. Moral da história. O alfa é exatamente igual ao beta, certo? Portanto, eles estão em cima da mesma reta suporte, tá? E, portanto, eles são paralelos, certo? Dois vetores são paralelos, suas retas suportes são coincidentes ou paralelas. Então, olha, nesse caso aí, eles também vão ser paralelos. Tá, gente? Tá claro aí para vocês? Estou sendo clara ou não? Peguei um vetor, multipliquei por um número, obtive um outro vetor. Comparando a direção, a gente deduz que eles têm sempre a mesma direção, ou seja, o múltiplo do vetor é paralelo ao vetor, tá? E sentido. Agora vamos falar de sentido. Bom, pode ser que sejam paralelos, será isso aqui, ó. Então, eu já sei que os dois estão em cima da mesma reta, uma reta que passa pela origem. Bem aqui eu tenho o representante do V, aí eu multipliquei, ele também, o alfa V, está em cima dessa reta. Bom, mas pode ser que ele esteja aqui para cá, pode ser que ele esteja para cá, né? Ou seja, como é que fica o sentido do múltiplo de V? Vamos ver aqui o slide. Olha só. Então, estou dizendo que V é o vetor de coordenadas AB. O que significa isso? Que o representante de posição dele vai dar origem até um ponto P de coordenadas AB, tá? Agora, o alfa V tem isso aqui, ele também tem um representante de posição. Vamos chamar de OK. Então, significa aqui que é um ponto de coordenadas alfa A e alfa B. OK? Eu já sei que estão em cima da mesma reta, tanto ponto P quanto ponto Q. Por quê? Porque a gente acabou de ver que eles têm a mesma direção, tá? Então, representante do P, o P está aqui, o Q também está em cima dessa reta. A minha única dúvida é que a origem divide essa reta em duas semirretas, tá? Aqui está acima do eixo X, aqui está abaixo. A minha única dúvida é se o ponto Q está do mesmo lado de Q ou se está no lado oposto, tá? O que vocês acham? Concorda que eu já sei que os dois pontos finais estão na mesma reta, tá? Mas essa reta, ela tem duas semirretas aqui, que a origem tem essa semirreta que está acima e a semirreta que está abaixo. A minha dúvida é só se o ponto final do Q está no mesmo lado do P ou se está do lado oposto, tá? Entendeu a pergunta? Também não sei. Depende, né? Então, vamos pensar aqui. Eu vou pegar e multiplicar por um número qualquer aí, tá? Positivo. Um número. Bom, se eu multiplicar por 0, eu já sei que vai dar aqui na origem, tá? Se eu multiplicar por um número positivo, olha só. Tá aqui o ponto P, vamos supor que isso aqui é o A, aqui é o B. Portanto, se está desse lado, A é positivo, B é positivo. Aí eu multipliquei por um número, e esse número que eu multipliquei, não sei onde está o quê. Ele é positivo, tá, gente? Peguei o A, multipliquei por um número positivo. Me diga de que lado do eixo do X ele vai ficar. Se é positivo, ele vai continuar nesse mesmo quadrante aqui. Então, vamos supor, vem para cá. Peguei o B, que estava acima da origem aqui no eixo Y, e multipliquei por um número positivo. Fica no mesmo ou muda? Positivo, vai continuar aqui, nesse quadrante, certo? Então, bem aqui vai ficar o alfa B. Então, deveria cair aqui em cima da reta, né? Mas o meu desenho não me ajudou. Então, se eu multiplicar por um número positivo, o P e o Q vão estar no mesmo quadrante. E, portanto, o alfa V vai ter o mesmo sentido aqui do V,
tá? E aí eu preciso dizer se eu multiplicar por um número negativo, ou a gente pode fechar a conta? Se eu multiplicar agora, multipliquei por um número negativo, né? Tipo assim, isso aqui era 3, aí eu multipliquei por menos 2. Se eu multiplicar por um número negativo, vem para cá, né? O alfa A vai estar agora bem aqui. Multipliquei por um número negativo, ele vai mudar de sinal, então ele vem para cá. Aí, nesse caso aqui, o Q vai estar no quadrante oposto. E, portanto, eles vão ter sentidos contrários, tá? Então, tá claro, quando eu multiplico, o sentido, ele vai mudar, vai depender do número que eu peguei. Se eu multiplico por um número positivo, o sentido é o mesmo do vetor original. Negativo, ele muda de sentido, tá? Então, olhando aqui no slide, para fechar, se o alfa for maior que 0, o P e o Q vão estar no mesmo quadrante. Então, eles têm o mesmo sentido. Se for menor que 0, eles vão estar em quadrantes opostos. Ou se eu tiver no espaço, vão estar em octantes, né? E agora eu quero comparar, olha, a norma e o comprimento. Como é que fica, quando eu peguei um vetor, multipliquei por um número, como é que ficou o tamanho dele? O que aconteceu com o tamanho desse vetor? Tá? Então, vamos calcular a norma do múltiplo de V. Bom, usa aqui a definição de norma, olha, o múltiplo de V é o alfa A ao quadrado mais o alfa B ao quadrado. Aí, elevando ao quadrado, olha, eu tenho aqui o fator comum, alfa ao quadrado, que eu posso colocar em evidência. Aí vai ficar raiz quadrada de alfa ao quadrado, que é o valor absoluto do alfa, tá? Tranquila essa continha aí, gente? Ou vocês querem que eu faça nos detalhes aqui? Não, né? E aí, olha, o que ficou aqui? A norma de alfa. Então, olha só, comparando, quem é a norma do múltiplo? É a norma do vetor original, só que ela fica sendo multiplicada pelo valor absoluto do número, tá? Que eu multipliquei. Então, me diga aí, o que acontece com o tamanho do vetor quando eu multiplico por um escalar? Fica alfa vezes maior, né? Maior entre parênteses, porque se você pegar um maior que 1, ele cresce. Se você pegar um número entre 0 e 1, ele contrai, tá? Então, ele depende do número que você multiplicou, né? Ele ou expande ou contrai. O que é isso aí, gente? Peguei um vetor e multipliquei por menos 1. Poxa, mas eu já escrevi ali em cima, né? Eu estou pegando um vetor e multiplicando. Menos 1 não é um número real? É multiplicar por um escalar. O que a gente acabou de deduzir? Eu obtenho um vetor que tem a mesma direção de V, não é isso? Eu multiplico por um número. Então, você tem aqui o vetor V, ó. Multiplicou esse vetor por menos 1. Ele vai ter a mesma direção. Tá? O sentido dele, o que acontece com o sentido do... Estou construindo esse aqui. Menos 1 vezes V. Eu sei que ele tem a mesma direção, porque ele é um múltiplo de V, certo? Sentido dele. Contrário de V, certo? Tamanho dele. Então, ele vai apontar para cá, mas ainda não sei onde ele... Tamanho dele. É o mesmo, né? Porque o comprimento é valor absoluto de menos 1, que é 1, vezes a norma do vetor. Ele tem o mesmo tamanho. Então, quem é, quando eu multiplico por menos 1, eu estou obtendo o oposto dele. Esse aqui é o V, esse aqui é o menos 1 vezes V, que é o oposto, tá? Então, quando tiver assim, menos 1 vezes V, a gente já representa menos V, tá? E é só lembrando, essa notação aqui, olha, gente, 1 somado com o oposto, a gente representa como se estivesse fazendo a diferença. Na verdade, a gente está somando com o oposto, tá? A operação aí é a adição. Tudo bem? Então, olha, conclusão, eu cheguei a essa conclusão, não sei vocês. Se eu pego um vetor e multiplico por um escalar, o vetor resultante é paralelo ao original, tá? Então, se eu estou dizendo, se U é um múltiplo de V, então U é paralelo a V. Todos os múltiplos de V são paralelos a ele, ok?
Tranquilo isso para vocês? Mas e agora eu quero fazer a seguinte pergunta. Eu tenho dois vetores, U e V, eles não são nulos, mas eu sei que eles são paralelos. O que eu posso concluir? Eles têm a mesma direção, por que já está chegando a essa conclusão? Porque eles são paralelos? Não, a mesma direção sim, a definição de paralelo. Perdão, Ana. Pensei que já tinha me dado a resposta. Não, é claro, dessa é a definição, tá? Mas já é a definição, são paralelos, têm a mesma direção. Veja bem, não sei se vocês entenderam a diferença. Se eu sei que os múltiplos de um vetor, o múltiplo de um vetor é paralelo ao vetor, mas agora eu tenho dois que são paralelos. Será que necessariamente um é múltiplo do outro? Não posso ter dois vetores paralelos em que um não é múltiplo do outro? Entenderam a diferença da pergunta? Certo? Agora eu tenho a informação de que eles são paralelos, né? Mas isso, será que eu tenho dois vetores que sejam paralelos em que um não é múltiplo do outro? Vamos ver que não, tá? Então, olha, agora eu tenho dois vetores e eu sei que eles são paralelos. Então, eu vou dizer que as coordenadas de V são AB e as coordenadas de U são CD, tá? Então, significa que V é um vetor que tem como ponto final um ponto P. Seria aqui, ó, vou colocar aqui uma reta. Aí aqui eu tenho o ponto P, que é o ponto final de V. E eu tenho um vetor U, né, que eu tenho o representante do U. O ponto final é um ponto Q. Esse eu disse que tem coordenadas C e D. Esse eu disse que tem coordenadas A e B. Por que eu coloquei P e Q na mesma reta? Porque está dito que eles são paralelos, tá? Então, eles estão sobre retas que são paralelas ou coincidentes. Passa na origem, tem que ser a mesma, tá? O que a gente quer saber, qual é a relação que existe entre essas coordenadas AB e CD. Isso, é exatamente essa conclusão que a gente vai chegar lá. Suponha inicialmente que esse A aí é diferente de zero, tá? Portanto, eu estou em retas aqui que não são retas verticais, tá? E aí eles estão em cima dessa mesma reta aqui. Essa reta tem uma inclinação aí, certo? Como eu posso obter a inclinação dessa reta? Tangente de θ. Me ajudem aí que eu esqueci. É o B sobre A, né? Poderia obter de outra maneira? Sim, também o D sobre o C, tá? Então, daqui eu já tenho essa relação aqui entre essas coordenadas aqui, tá? Que tudo é o coeficiente angular da reta. Eu posso tirar aqui, olha, o D, eu posso expressar como o BC sobre o A. Deixar aí o A no denominador que eu garanti que não é nulo, certo? E, portanto, olha, eu tenho o vetor U, que eu disse que tem coordenadas C e D, mas esse D eu consegui expressar dessa forma, então eu posso colocar aqui C, aí o D, agora eu vou usar aqui é BC sobre A, certo? Esse C sobre A eu posso colocar aqui em evidência. Quando eu fizer, estou usando a ideia da multiplicação de um escalar por um vetor, vai ficar o AB, certo? Eu multiplicar, vai dar C e BC sobre A. Mas quem é isso aqui, gente? É o vetor V, certo? Isso aqui é simplesmente o número real, tá? Então, isso aqui é o número real que está multiplicado pelo vetor V. Tá? Então, eu cheguei à conclusão que sim, se eles são paralelos, o vetor U
é um múltiplo de V também, tá? E aí eu vou deixar um dever de casa para vocês. Eu assumi ali que eles não são verticais, tá? Mas, por favor, verifiquem que se o A for 0, então era o U, né? O U, ele é assim, olha, 0, já que o A é 0, um B. Aí esse B não é 0, que eu estou dizendo que seus vetores não são nulos, tá? E aí eu quero que vocês cheguem à conclusão. Esse é paralelo, né? Se eu manipular, vou também chegar a essa mesma conclusão, mas eu vou deixar essa continha aí para vocês fazerem, tá? Posso deixar? Eu acho que eu devo deixar, né? E a mesma coisa, tá, gente? O mais difícil é esse lado aqui. Tudo bem, gente? Então, olha só. Moral da história. Eu vou pular rápido aqui, senão vocês vão ver. Está feita a conta aqui. Moral da história. Um é múltiplo do outro, eles são paralelos. E se eles forem paralelos, um é múltiplo do outro. Então, dois vetores são paralelos se só se um é múltiplo escalar do outro, tá? É a única condição de paralelismo. Então, eles são paralelos se existir um alfa, que eu multiplico. U é paralelo a V, então ele é um múltiplo de V. V é paralelo a U, então V é um múltiplo de U. E tem um vetor aqui, todo vetor tem um paralelo a ele, que é relevante, que é chamado versor do vetor. Então, eu tenho um vetor não nulo. Aí, o que é o versor? O versor de V. Olha aí, leiam aí o que diz a definição. O que é que versor de um vetor? Almoçou? Sim, gente, o que é a definição disso? O que é o versor de um vetor? Tem a mesma direção, tem o mesmo sentido. E o que mais, Camille? E o comprimento é unitário, tá? Então, vamos juntar todas essas informações para descobrir quem é o versor de V. Vou chamar esse versor aqui de W, tá? Temporariamente. O que significa o W ter a mesma direção de V? Tem a mesma direção, é paralelo, né? Mas quando é que um vetor é paralelo ao outro? É um múltiplo. Então, eu já sei que este aqui tem que ser um múltiplo desse, já que diz que tem a mesma direção. Então, ele é um alfa vezes o V. Esse alfa é um número real qualquer, menos 0. Por que menos 0? Porque se eu colocar 0, vai dar o vetor nulo. Eu estou dizendo que ele não é, tá? Não nulo. Aí, o sentido. Tem o mesmo sentido. O que que me passa essa informação ter o mesmo sentido? Lembra que quando você multiplica por um escalar, se o escalar for positivo, tem o mesmo sentido. Se for negativo, tem sentido oposto. Então, na hora que eu estou dizendo que esse W vai ter o mesmo sentido de V, isso aqui não pode ser negativo. Portanto, já vamos tirar aqui os negativos. Então, esse alfa é um número positivo. E o que mais que disse? Esqueci. O que o slide dizia lá? Que o comprimento dele é 1, tá? E o comprimento é a norma. Então, olha só, juntando agora a última informação, quando eu calcular o comprimento desse versor aqui, tem que dar 1. Mas se eu estou dizendo que ele é igual a esse, então essa norma é igual a essa aqui. Alfa vezes o V. Mas o que é a norma do múltiplo escalar? É o valor absoluto do escalar vezes a norma do vetor, lembra? É o valor absoluto do escalar vezes a norma do vetor. E quanto vale o valor absoluto desse alfa aí? Eu não gosto de fazer pergunta difícil, né? Porque demoram para responder. Lembra que o valor absoluto de um número ou é o próprio número, se ele é positivo, ou é menos ele, se ele é negativo. E eu sei disso do alfa.
Eu sei que o alfa é positivo, tá? Está aqui, ó. Alfa é número positivo, então eu já sei que o valor absoluto dele vai ser ele mesmo. Alfa vezes... Pronto, eu estou querendo descobrir quem é esse aqui. É só eu passar essa norma para cá dividindo. Eu tenho que alfa vai ficar 1 sobre o módulo de V, tá? Então, por que eu tenho que multiplicar um vetor para obter o versor dele? Pelo inverso da norma dele, tá? Ele mantém a mesma direção, sentido, só que a gente está diminuindo o comprimento dele, dividindo pelo comprimento dele. Ele passa a ter um comprimento unitário, tá? Então, versor de V, por isso tem que ser não nulo, tá, gente? Um versor no vetor não nulo, porque, olha, a gente vai dividir aqui pela norma dele. Calculo a norma dele, pego o inverso, que é o número real, aí eu multiplico pelo vetor V. Só vou colocar aqui fáceis de fazer conta. Qual é o versor desse vetor aí? Tenho que calcular a norma dele, certo? Que é isso que eu tenho que fazer aqui, olha. Vou calcular a norma dele, aí eu pego o inverso da norma e multiplico pelo vetor, certo? Então, vamos calcular aqui quanto dá a norma desse vetor aí, gente, por favor. Dá 5. É um vetor de comprimento 5. O versor dele tem que ter comprimento unitário, tá? Então, é 5. Portanto, usando isso aqui, olha, o versor dele, eu vou pegar aqui 1/5 e vou multiplicar pelo vetor. Multiplicação de um vetor por um escalar. É pegar esse escalar e multiplicar por cada uma das componentes. 3/5, 4/5. Tá? Tem mesma direção, tem mesmo sentido, mas este aqui, calcula a norma dele. Vai ficar 25 em cima, 25 embaixo. É um vetor de comprimento unitário, ok? E é extremamente útil, facilita as contas quando a gente está trabalhando com vetor unitário. Qual é o versor desse vetor aí? É 3, mas o versor não é um vetor. Não pode me responder que é 3, porque o versor é um outro vetor, certo? Então, é o vetor, quem são as componentes desse vetor? O 3 que você falou é a norma dele só, né? A norma dele, que vai dar 1 mais 4 mais 4. Aí, de novo, vai ser 3. E o versor dele é o vetor em que eu vou multiplicar por um inverso aqui, 1/3. Então, multiplico por 1/3 aqui. Deixa eu colocar aqui, não ser desorganizada. Aí é o vetor de componentes menos 1/3, 2/3 e menos 2/3. Esse tem comprimento unitário. E qual é o versor do I? O I do R3? Diga. Aqui, Ana Paula, aqui? Tá. Ah, tá. Então, olha só. Então, vamos tomar aqui, tá? A gente chegou à conclusão que o versor de um vetor qualquer, ele é um múltiplo escalar.
tá? Que é o número que você pega e multiplica pelo vetor. É o inverso da norma dele, tá? Então, quero calcular o versor desse. Eu tenho que determinar esse número aqui. Então, a primeira coisa que eu faço, calculo a norma do vetor. E a gente foi calcular a norma desse vetor aí. Eu vou passar para cá, porque aí está muito tumultuado, né? Vamos só refazer aqui. Então, eu tinha o vetor de coordenadas 3, 5. Quero achar o versor dele. Aí, eu sei que o versor dele é assim. É 1 sobre a norma dele. Isso aqui dá um número real, aí eu vou multiplicar por ele. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é achar isso aqui. Então, eu começo pela norma dele. Quem é a norma do vetor? Lembra? É a raiz quadrada da soma do quadrado das componentes. Aí não era 3, né, gente? Eu já mudei para cá. Certo? Aí você faz essa continha aí. Vai ficar 9 mais 16, 25 é 5. Então, esse vetor tem comprimento 1. Aí, o versor dele, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar 1 sobre a norma, por isso que apareceu aí, e vou multiplicar pelo vetor. Tá? Aí, multiplicação de vetor por escalar. 3 multiplicado por 1/5 vai ficar 3/5 e 4/5. Pronto, esse é o versor dele. Aí a gente fez a mesma coisa aqui, Ana Paula. A gente primeiro calculou a norma desse, tá? Que vai ficar a raiz quadrada de 1, mais 2 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Aí ficou 9, aí deu 3, tá? E aí, esse 1/3 aqui, então, é 1 sobre a norma dele, tá? E aí, o versor desse, quem é? É ele mesmo, porque ele já é unitário, tá? O versor, quando eu calcular a norma dele, vai dar 1. Ele já é unitário, o versor dele é ele mesmo. Olha, gente, vou pegar aqui um vetor genérico bidimensional, tá? Então, ele é representado por um par ordenado de coordenadas que eu vou chamar de x, y, tá? Usando as operações que a gente já viu, né? Que a gente viu duas operações com vetor, soma e multiplicação por escalar. Eu posso escrever esse vetor como a soma de duas parcelas. Primeira parcela, o vetor de coordenadas x0 e a segunda, o vetor de coordenadas 0y. Você concorda? Que eu posso expressar assim? Quando eu somo, eu obtenho o vetor original, tá? E usando a segunda operação, que é a multiplicação por escalar, eu posso expressar esse vetor aqui como x vezes 0. E esse aqui eu posso escrever como y vezes 0,1. Tá? Porque quando eu multiplico, olha, vai multiplicar por cada uma das coordenadas, vai dar o que eu tenho aqui em cima, ok? Quem é esse vetor aqui? Lembram dele? Quem eu já falei sobre a vida dele para vocês. É o versor de quem? Do eixo y. Ele é o que chamamos de vetor I, né? É um vetor que está na direção do eixo x e tem comprimento unitário. Tá? Falei para ele, olha, esse aqui é o I do plano, esse aqui é o J do plano. Tá? Então, olha, a gente pode escrever x, que está multiplicando pelo vetor I, mais y, que está multiplicando pelo vetor J. Onde, quem é o I? O vetor de coordenadas 1, 0. Que é o J, o vetor de coordenadas 0, 1. Né? Que, como o colega ali falou, eles estão exatamente, são vetores unitários que estão nos eixos coordenados. Tem representante nos eixos coordenados. Aí, esses dois vetores aqui, o conjunto formado por eles, a gente diz que é uma base canônica do V2, desse conjunto aqui. Né?
Então, todo vetor bidimensional, ele é escrito como uma soma de múltiplo desses dois vetores. A gente chama isso aqui uma combinação linear dos dois vetores. Geometricamente, o que a gente está dizendo aí? É simplesmente a soma que a gente está expressando. Então, olha, isso aqui, gente. Tem o vetor I aqui, ó. Vai dar origem até o 1. Vetor J vai dar origem até o ponto, ponto 1, 0, 0, 1. Tá? Agora, olha só. Você pega um número real e multiplica por esse vetor I, que foi o que eu peguei um x e multipliquei por I. O que eu obtenho? Um múltiplo de I. Ele está na mesma direção, ele também tem o representante no eixo x. Fica para a direita ou para a esquerda de acordo com o x ser positivo ou negativo, tá? Então, vou representar aqui, multipliquei por I, se for positivo, vou representar bem aqui. Bem aqui, então, está o xi, que é essa parcela aqui, tá? Peguei o vetor j, multipliquei por um número real. É um múltiplo dele, tá na mesma reta lá, tá? Então, ele vai estar aqui, para cima ou para baixo, de acordo com o sinal. Vou representar aqui para cima. Então, bem aqui é o YJ. É essa parcela aqui. Aí, lembra da soma, que a gente constrói o paralelogramo? Então, por aqui eu vou traçar um paralelo a esse. No caso aqui, o paralelogramo fica o retângulo. E a diagonal desse paralelogramo, quem é? Vai ser exatamente a soma dos dois, né? A diagonal é a soma deste mais este. E lembra que esse ponto aqui, ele tem coordenadas xi, bem aqui. Coordenada x, perdão. E y, tá? Então, esse que está aqui é o xi mais o yj pela soma. E é exatamente o representante do vetor v, tá? Nós fazendo isso, a gente está simplesmente usando a ideia da soma. E vale a mesma coisa se eu tiver... tá, um exemplo aqui para vocês. Então, a gente pode encontrar o vetor expresso como coordenadas e pode também encontrar como soma dos vetores da base canônica. Como é que eu posso expressar esse vetor como soma dos vetores da base canônica? E vocês foram embora e nem me avisaram, é? Quero expressar aqui, gente. Veja que ficou a primeira coordenada multiplicada pelo vetor U e a segunda multiplicada pelo vetor J, certo? Então, você pode expressar isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que falar menos 1 vezes o vetor U mais 1/3 vezes o vetor J, tá? Usar a definição multiplicação por escalar soma, eu obtenho exatamente isso aqui. Tá, gente? Tá claro isso aí ou não? Esse, como é que eu escrevo? É o quê? Sim, mas eu quero saber como é que eu expresso aqui, olha, como combinação dos vetores da base. É 0i mais 4j, tá? Em geral, quando é o zero, aí a gente omite. Então, você vai encontrar ele só assim, 4j. Já sabe que é esse vetor aí, certo? Quando o coeficiente está multiplicado por zero, a gente não escreve. Quem é esse aqui? Rapidinho, gente, me falem aí rápido quem são as coordenadas desse vetor. Agora é o contrário. Menos 5
e 2. Quais são as coordenadas desse vetor? 4 e 0, tudo bem? Tá? Então, a gente vai encontrar muito. O nosso livro-texto, ele usa muito mais essa forma de representar do que em coordenadas, tá? E aí, vale a mesma coisa se eu tiver aqui em V3. Então, agora eu tenho um vetor de coordenadas x, y, z. Também posso expressar como a soma de ternos x00 mais o vetor de coordenadas 0, 0, 0, mais o vetor de coordenadas 0, 0, z. E aí, usando a multiplicação por escalar, também posso escrever isso como sendo x, que está multiplicando o vetor de coordenadas 1, 0, 0. Opa. Mais o z, que multiplica o vetor de coordenadas 0, 0, 1. Quem é essa criatura aqui? É o I do R3, né? É o que é paralelo lá ao eixo X. Então, é o I. Esse aqui é o J em R3. Então, o Y que está multiplicando o J. E aqui é o que a gente chama K, paralelo ao eixo Z, ó, 0, 0, 1. Tá? Observem que eles são vetores unitários, né? Todos eles têm comprimento unitário. E aí, esses três vetores vão formar a base canônica do R3. Todo vetor do R3 é escrito como combinação linear deles, tá? E aí, a mesma ideia, gente. O que a gente está fazendo isso aqui? É a ideia da soma também. Então, agora eu tenho no eixo X, Y e Z. Aí eu tenho aqui o I, vetor unitário. No eixo J aqui eu tenho, perdão, no eixo Y eu tenho J. Se eu multiplicar esse I aqui por um número real, ele é um múltiplo dele, tem a mesma direção, é isso aqui, tá? Então, o ponto positivo, agora eu tenho bem aqui o xi. Bem aqui eu tenho tamanho x, tá? Multiplico aqui por um número real, ele tem a mesma direção. Então, se for positivo, vamos supor que bem aqui é o y. Então, ele é esse vetor aqui. Bem aqui eu tenho, então, o yj. Soma, usa o paralelogramo aqui, ó. A diagonal desse paralelogramo é a soma deste mais este. Tudo bem? Então, bem aqui no plano xy, esse vetor aqui, ele é o xi mais o yj. Tá? Agora, eu quero somar este. Esse aqui eu esqueci de multiplicar. Eu multiplico ele por um número z, né? Ele mantém a mesma direção. Então, vamos supor que esse tamanho bem aqui... Isso aqui é vetor, então... Esse tamanho aqui é o z, então esse bem aqui é o zk, tá? E aí, para somar, regra do paralelogramo, tá? Então, eu traço um paralelo aqui, ó. Aqui um paralelo a esse. E a diagonal desse paralelogramo vai ser exatamente a soma deste mais este aqui. Vou tirar o J, que tem informação demais aqui. Né? Essa soma. E esse aqui é exatamente o ponto P de coordenadas x, y e z. Tá? E ele é... Tá? Esse vetor aqui é a soma deste com este aqui. É o xi mais o yj mais o zk. Tá? Então, a gente nada mais é do que está fazendo aí soma. Tá? Isso aqui parte. Aqui você entendeu, né? Primeiro eu somei no plano, tá? Aí eu obtive esse aqui.
Agora, eu quero somar este aqui, que é um vetor, com este que está bem aqui, certo? Aí a gente usa a regra do paralelogramo, uma maneira de ver, né? Eu vou só limpar aqui para construir isso de novo, porque está tumultuado aqui, né? Então, você quer somar este que está aqui com este que está bem aqui. Tá? Então, aqui pelo ponto final, traça um paralelo a esse aqui, é um representante dele bem aqui, a ideia do paralelogramo. Tá? E por aqui, pelo ponto final deste, eu traço um paralelo a esse aqui. Né? E aí, a diagonal não é exatamente o que representa a soma dos dois? Tá? E aí, é a soma deste com este aqui. Bem desenhado, este ponto vai ser exatamente o ponto de coordenada x, y e z. Ele é a soma do que estava no plano xy com esse aqui. Tá? Então, ele fica sendo o xi mais o yj mais o zk. Que é exatamente essa forma de expressar aqui. Tá? Que outro lado? Primeiro eu somei aqui no plano XY e depois eu levantei, tá? Quero escrever este vetor aqui como combinação linear dos vetores da base canônica. Como é que eu expresso isso? Menos i mais 7 vezes o j mais 3 vezes o k. Certo? Então, você pode expressar dessa maneira ou assim. Combinação linear dos vetores da base canônica. E esse? Ah, não, peraí. Mudar tudo. Eu já tinha colocado um exemplo ali. E esse aí? Quem vai ser? Menos i, menos meio i, está multiplicando i, mais 4k. 0 vezes j eu não vou escrever, mais 4k. Quem são as coordenadas do vetor? Vetor do tridimensional, as coordenadas dele. 0, não apareceu o i, está multiplicado i por 0, 2 e 0. Simples assim, tá? Olha só, gente, a gente falou em vetores bidimensionais, vetores tridimensionais, mas a gente pode generalizar isso aqui. A gente pode definir os vetores n-dimensionais, tá? Então, é a mesma coisa, eu pego uma n-dupla formado por números reais, tá? A diferença é que a gente não vai mais ter uma visão geométrica, tá? Mas eu posso generalizar a ideia lá de vetores para uma dimensão n qualquer. E aí, soma-se do mesmo jeito, somando as coordenadas correspondentes. Multiplica-se por um escalar do mesmo jeito. Eu pego cada uma das coordenadas do vetor e multiplico por um escalar. Tá? Análogo. Então, a gente generaliza o vetor de dimensão n. Bom, aí a gente vai ver agora uma terceira operação que a gente faz com vetores, que é chamado produto interno ou produto escalar. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês ainda lembram? Somei 2 vetores, aí o resultado dessa operação foi o quê? Um vetor. Quando eu somo 2 vetores, eu obtenho um vetor. Peguei um vetor e multipliquei por um número. O resultado disso é o quê? É um vetor, tá? Agora a gente vai ver uma terceira operação que pega 2 vetores e o resultado não é mais um vetor, certo? Ela destrói o vetor, ela transforma. Tá? É o chamado produto interno e o produto escalar, por isso produto escalar. Então, olha só, tenho 2 vetores e vou fazer essa operação. Nós vamos usar essa notação para representar essa operação, um pontinho.
Tá? Então, é o produto interno do vetor U com o vetor V. Como é que é obtido? Olhem para cá e me digam o que se faz aí. Eu multiplico as coordenadas, depois soma, tá? Lembra que as coordenadas do vetor são números reais. Então, é multiplicação de números reais, é soma de números reais. Simples assim. E se for o vetor tridimensional, a mesma coisa, só que tem mais uma coordenada aqui. Ok? Vocês podem me ajudar fazendo aqui o produto interno de U com V? Não? U é o vetor de coordenadas 2 e 3. V é o vetor de coordenadas meio e 2. O que a definição diz? Quero fazer o produto interno de U com V. Multiplica a primeira coordenada com a primeira, 2 vezes meio, e soma com o produto da segunda vezes a segunda. Certo? Mas é só isso que eu posso fazer, é só isso. Certo? Tá? Então, veja que pegamos dois vetores e o resultado é um número real, tá? Ela transforma essa operação aí em dois números reais, mas é super importante, a gente usa demais esse produto interno. Estou trabalhando agora no espaço U. Produto interno de V com U. Vou multiplicar esse por esse, vai dar 0. Somo esse com esse, vai dar 0. E esse com esse aqui vai dar 0, certo? E o U com V? U com V. Da mesma coisa, certo? Tá claro que se você faz U com V ou V com U vai dar o mesmo resultado, não é só esse aí não que deu 0, tá? Porque quando eu faço a multiplicação, eu estou operando, olha só, essa multiplicação que eu faço aqui é de números reais. E 2 vezes meio é a mesma coisa que meio vezes 2. E 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3. E a soma também é comutativa, tá? Então, esse produto interno ele é comutativo, tá? Tanto faz fazer U vezes V, V vezes U, dá o mesmo resultado. Tá, então, eu vou colocar aqui algumas propriedades do produto interno, são só continha, gente, aí eu não vou fazer tudo, senão vou manipular um monte de continha, mas aí me acompanhem aqui no slide, e se tiverem dúvida, vocês se manifestem, tá? Que aí a gente faz aqui. Olha só, isso que eu acabei de falar, eu quero fazer o produto de U com V, que a definição me diz, multiplica a coordenada por coordenada e soma, não é isso a definição? Tá, isso eu estou fazendo o U na frente, depois o V. Mas o x vezes 1 é produto de números reais, eu posso trocar, que não vai alterar. Tá? Então, eu posso escrever assim, x1 vezes x2, y2 vezes y1, z2 vezes z1. Mas isso que está na segunda linha é o que agora? É o produto de V com U, tá? Mas dá o mesmo resultado. Então, produto interno, ele é comutativo, tá? Agora, olha só. Eu tenho dois vetores, faço o produto interno, aí o resultado disso dá um número real, deu 3 vezes 5. Esse número eu posso multiplicar por um outro número, certo? Então, é o que está expresso aqui, olha. Vou fazer o produto interno dos dois vetores e o resultado eu multiplico por esse alfa. Esse alfa está sendo o número real. O que a definição diz? O parênteses está me dizendo aqui, primeiro faço o produto interno. Então, tá, vou fazer o produto interno, dá isso. Agora, multiplica por um número real. Só que aqui tudo é número real, né, gente?
Então, eu uso a distributividade. Só que esse produto aqui, esse alfa, ele pode estar multiplicando pelo primeiro, pode estar multiplicando pelo segundo, que vai dar o mesmo resultado, tá? Tá claro isso? Produto de números reais é associativo, tá? Então, independente de onde eu coloque o alfa aí, vai dar o mesmo resultado, tá? Aqui no caso, olha, significa que eu multipliquei o alfa pelo vetor U. Então, aqui eu fiz. Primeiro eu multipliquei o alfa por U e depois eu fiz o produto interno, tá? Daria o mesmo resultado se eu tivesse primeiro multiplicado o alfa pelo vetor V e depois efetuar o produto interno, tá? Então, a gente tem essa propriedade, olha, tem um escalar, tanto faz se você multiplica pelo primeiro vetor, pelo segundo, ou você faz o produto interno e depois multiplica pelo escalar, dá o mesmo resultado. Então, fica frio aí, você está multiplicando por escalar, que não te preocupa onde é que você está colocando, que vai dar o mesmo resultado, tá? Outra propriedade. Agora eu tenho 3 vetores aí, olha só. Primeiro eu quero somar 2 deles, e aí o resultado da soma é um vetor, e aí eu quero fazer o produto interno de U com a soma. Parênteses me diz, faça a primeira soma. Então, tá bom, vou lá, faço a soma, ó, somei. Aí agora eu vou fazer o produto interno. Definição, multiplico esse pela primeira coordenada. Quando eu fizer isso, vai ficar assim, ó. Só que aqui, números reais vale a distributividade do produto em relação à adição. Então, eu vou distribuir aqui. Distribui e arrumo, aí fica assim, ó. O que é isso aqui? Eu estou multiplicando as coordenadas de U com as coordenadas de V. Então, isso aqui eu tenho o U vezes o V. E aqui as coordenadas de U pelas coordenadas de W, tá? Então, ó, quando eu tenho assim, eu posso fazer a distributividade, ou seja, vale a distributividade do produto interno em relação à soma de vetores, ok? E, por fim, o que acontece quando eu faço o produto interno de um vetor com ele mesmo? Posso fazer, né, o produto interno do vetor com ele mesmo? O que vai dar aí? Produto interno do vetor U é o vetor de coordenada, cadê o slide? X1, Y, Z1, que vai dar U com U? Produto X1 ao quadrado, mais Y ao quadrado, mais Z1 ao quadrado. E o que é X1 ao quadrado, mais Y ao quadrado, mais Z1 ao quadrado? A menos da raiz quadrada é a norma, né? Porque lembra que a norma é raiz quadrada de x1 ao quadrado, mais y ao quadrado, mais y ao quadrado. Então, não tem a raiz quadrada, é o quadrado da norma. Quando você faz isso, aí dá o quadrado. Tá, Ana Paula? Ficou dúvida? Tá? Aqui, ó. Então, vai dar isso aqui, mas lembra que a norma teria a raiz quadrada aqui. Se ela apareceu é porque está ao quadrado. Então, olha, isso aqui é muito importante. Produto interno do vetor com ele mesmo é a norma dele ao quadrado, tá? Bom, depois do produto interno, agora a gente pode definir o ângulo entre 2 vetores. A gente ainda não falou, né? Os vetores são segmentos de retas. E aí, então, segmentos de reta, eles formam um ângulo entre si, se não forem nulos. Como é que a gente define o ângulo entre 2 vetores? Eu tenho dois vetores não nulos, U e V, e aí eu vou pegar representantes deles com o mesmo ponto inicial, tá? Traço o representante do vermelho, o representante do azul. Aí esses 2 segmentos formam entre si quantos ângulos, gente, ali? Eu tenho aquele menorzinho aqui e tem o outro, né? Completa a volta. Tem 2 ângulos aí. Tá? Eu tenho este aqui e tenho este maior, tá? O que a gente define como ângulo entre os 2 vetores é o que está entre 0 e 180, portanto, é o menor deles, tá? Então, este ângulo aqui é que é definido como o ângulo entre o vetor U e o vetor V. Ficou claro aí? Eu traço representantes dos 2 vetores com o mesmo ponto inicial, tá? E aí você pega o menor dos ângulos formados. Isso que é definido como ângulo entre os vetores. Então, é ângulo formado por seus representantes de posição, tá?
A gente que está interessado, e aí? Tá, já sei o que é, mas como é que eu calculo isso? Eu conheço as coordenadas do vetor e do outro, como é que eu obtenho o ângulo formado por eles, tá? Aí vamos ver como é que a gente chega aí no cálculo do ângulo. Então, suponha que eu tenho aqui um vetor U, vou colocar representantes com o mesmo ponto inicial aqui. Vetor V, não nulos, forma entre si um ângulo θ. E aí eu vou fechar aqui para formar o triângulo. Vou colocar para cá esse. Formei aqui um triângulo. Pergunta que eu quero fazer para vocês. Esse segmento de reta está representando que vetor aqui, o amarelo aí? A soma? De quem com quem? Ei, mas a soma não é assim. A soma diz começa e aonde termina. Ou você usa o paralelograma, é aquela ideia da sequência. Tá? Vocês querem o paralelograma? Vamos fazer o paralelograma aqui? Daqui eu vou traçar um paralelo a esse. O problema é traçar paralelo, né? E daqui eu vou traçar um paralelo a esse aqui. Tá? Aí sim, aí essa diagonal, isso aqui é a diagonal, né? Essa diagonal, então, está sendo a soma deste com mais este. Não, aí agora sim, você pode olhar, mas aqui é aqui, ó. Aqui e aqui, tá? Aí está na sequência. Vem daqui para cá e aí dá continuidade aqui. Aí esse é a soma, né? Porque ele está fechando, tá? Claro? Então, vamos ver quem é este aqui, que vai daqui para cá. É o vetor V, né? É um representante do vetor V. Então, esse aqui é o V. E quem é esse que vem daqui para cá? Mas o U não está indo para lá. Ele é paralelo, ele tem o mesmo comprimento, mas o sentido está ao contrário do U. Então, quem é ele? É o menos U, é o oposto do U, tá? Então, por isso que não é a soma, lá vai dar a diferença. Então, este que está aqui, gente, está claro? Olha, eu coloquei nesse sentido para esse aqui poder ser a soma deste mais este. Então, esse aqui é o menos U. Agora sim, esse é a soma deste mais este. Então, este é o V menos o U, tá? Então, eu formei aqui um triângulo, o vetor U, vetor V, e aqui é o vetor V menos o U. Ok? Vou limpar aqui o triângulo para poder... Tá entendido, né? Que é o V menos o U. Aí, olha, vou aplicar aqui nesse triângulo a lei dos cossenos. Lembra a lei dos cossenos? 6º ano do ensino fundamental. Né? Que aí ele diz o seguinte. Quadrado da medida desse lado é igual à soma do quadrado da medida deste, mais este, multiplicado pelo cosseno do ângulo e o produto dos lados, tá? Então, quadrado da medida desse lado, quanto mede este lado aqui? Vale a norma do vetor, tá? Então, norma do vetor aqui, norma de V menos U. Vou colocar aqui no quadro 2. Então, primeiro lado, norma de V menos U é o quadrado da fórmula. É igual, quadrado da medida desse lado, então é o comprimento desse vetor, que é a norma de U, mais o outro lado, quadrado do outro lado, que é o V, menos 2 vezes, né, a medida dos lados, vezes aqui 2 vezes a medida do U, vezes o V, medida do V, e o cosseno formado pelo U com V, cosseno de θ, tá? Isso aí é a lei dos cossenos que a gente está aplicando naquele triângulo. E agora, mãos à obra, né? Fazer essas continhas aqui. Mas vai ser relevante aquela propriedade que a gente acabou de ver. Norma ao quadrado, o que é isso, gente? Eu não sei aí quem são os componentes desse vetor, por isso eu não vou poder calcular essa norma. Mas norma ao quadrado, que foi que a gente acabou de ver?
Já esqueceram? Já vocês são tão jovens. É o quê? Quadrado da norma é o quê? O quadrado. Sim, é o quadrado do não está errado, mas não era bem isso que eu queria. Mas tá certo o que ele disse. Mas lembra a propriedade? Olha, falei que era importante. Vamos voltar aqui no slide para ver? A gente acabou de ver aqui. Olha aqui, gente. Olha a relação da norma com o produto interno. Norma ao quadrado, que é, olha, é o produto interno do vetor por ele mesmo, tá? Então, vou usar isso aí para desenvolver, porque está cheio de norma ao quadrado aqui, tá? Então, o que é essa norma aqui ao quadrado? É o produto interno dele com ele mesmo. Então, vai ficar V menos U, produto interno dele com ele mesmo. E vou usar isso aqui, o que é a norma de U ao quadrado? É o produto interno de U com U. O que é a norma de V ao quadrado? Esse resto aqui não está norma ao quadrado, então vou repetir. Por hora não posso fazer nada. E agora a gente quer fazer o produto interno deste vetor com este, que é uma soma. Por isso que é aquela propriedade que eu acabei de falar. Lembra que vale a distributividade? Portanto, fazer esse produto é multiplicar este por este e multiplicar por este. E aí depois, quando eu for abrir, é este vezes este vezes este. Ou seja, eu vou usar a distributividade aqui, tá? E aí, olha, esse por esse, então vai ficar o V vezes o V. Aí, eu vou fazer este com este, é V vezes o menos U. Menos U é a mesma coisa que menos 1 vezes U. Lembra que eu falei que o escalar podia estar em qualquer lugar? Ele podia passear. Você está multiplicando por menos 1 aí. Então, eu posso passar esse menos 1 para frente. É o que eu vou fazer aqui. Então, já vou escrever isso como menos U vezes V. A gente precisa lembrar das propriedades, porque é ela que autoriza a gente a fazer as manipulações aqui. Então, isso aqui vai ficar menos U vezes V. Quando eu multiplicar este aqui, vai ficar menos V. Não, um é que ficava V vezes U, outro U vezes V. Mas como é comutativo, posso trocar menos U vezes V. E aqui ficou menos U vezes menos U, que é a mesma coisa que o U vezes o U. Aí eu vou repetir aqui, vai ficar o U vezes o U, mais o V vezes o V, menos 2 vezes tá, gente? E aí, se tem termos iguais de um lado do outro, a gente pode cancelar. Aqui eu tenho o produto interno de V com V. Aqui também eu tenho, tá? Então, posso cancelar. Desse lado, a gente tem o U com o U. Aqui eu tenho U com U. Aqui, então, eu posso somar. Tenho menos 2 vezes essa parcela aí. E do lado direito sobrou o quê? Menos 2 vezes produto da norma dos dois vetores multiplicado pelo cosseno de θ. Tá? Ainda a gente pode cancelar este com este, menos 2 com menos 2. E aí ficamos com essa relação aqui. Então, o produto interno dos dois vetores pode ser expresso como produto das normas multiplicado pelo cosseno do ângulo formado por esses dois vetores. Só uma observação aqui eu assumi, né, para construir esse triângulo, que eles não são paralelos, mas se eles forem, também vale esse mesmo resultado aí. Tá? A fórmula vai continuar sendo válida. Tá? Então, olha só. Isso me permite, então, fazer o cálculo do ângulo entre os vetores, certo? Se eu tenho a informação dos vetores, eu calculo o produto interno, calculo as normas e aí eu obtenho o cosseno. De posse do cosseno, eu determino quanto vale o ângulo, tá? É uma relação que me permite agora calcular o ângulo entre os vetores, usando o produto interno.
Olha, nós dizemos então que dois vetores são perpendiculares ou ortogonais quando o ângulo formado por eles é 90 graus, tá? Dois vetores são perpendiculares. Quanto vai valer então esse cosseno? A gente usa essa notação aqui. U é perpendicular, tá? Essa notação AV. Ou ortogonal. Então, eu tenho... Estou falando para vocês, tem dois vetores não nulos. E eu estou afirmando, eles são perpendiculares, tá? Então, são perpendiculares, quanto vale aqui? O ângulo entre eles, 90. Quanto vale o cosseno? 0, tá? Então, isso aqui vai dar 0. Quando eu multiplicar aqui, 0 vezes isso aqui vai dar 0. Portanto, nesse caso aqui, o produto interno entre eles vai dar 0, tá? Então, se dois vetores que são perpendiculares, o produto interno entre eles vai dar nulo, tá? Tiro daquela relação ali. Então, isso implica que, se eles são perpendiculares, θ, por definição, é π sobre 2. Então, o cosseno de θ vai ser 0. E da relação lá do produto, o produto interno entre eles vai dar 0. Agora, pensemos no sentido contrário. Eu tenho dois vetores, e aí eu fiz o produto interno entre eles e deu 0. Que conclusão eu posso tirar? Já, sim, de cara? Tem certeza? Muito bem, ele disse que sim, tem, tá? Olha só, fiz esse produto interno aqui, deu 0. Então, desse lado aqui vai dar 0. 0 é igual... Fiquei com essa relação aqui. Então, estou dizendo, quando você multiplica esses três números, está dando 0. Quando é que produto de três números reais dá 0? Só dá 0 se pelo menos um deles for 0, tá? Aí você fica, pode o 0 ser esse aqui? Por que não? Porque eu não escrevi aqui, mas eu disse que eles eram não nulos, não foi? O é um vetor não nulo. Lembra que a gente falou outro dia? O único vetor que tem comprimento 0 é o nulo. O é não nulo, então isso aqui com certeza é diferente de 0. V é não nulo, então isso aqui é diferente de 0. Então, para estar dando 0, tem que ser o cosseno que é 0, tá? Então, produto interno deu 0, é porque eu posso virar aqui. Cosseno é 0. Se cosseno é 0, o ângulo, lembra que esse ângulo está entre 0 e 180. Então, entre 0 e 180, o único ângulo que o cosseno é 0 é π sobre 2. E então, os vetores são ortogonais, tá? Então, dois vetores vão ser perpendiculares se o produto interno entre eles é 0. Ferramenta para eu saber se eles são ortogonais. Faz o produto interno. Deu 0 é porque eles são ortogonais. Não precisa nem ficar desenhando. Não deu 0 é porque eles não são ortogonais. Não vou fazer, só me diga como faço para calcular o ângulo entre esses dois vetores. Calculo o produto interno entre eles. Calculo a norma de um, calculo a norma de outro, eu vou jogar nessa expressão aqui. O que é que eu vou encontrar? O cosseno, né? Vou na maquininha, vejo qual é o ângulo que tem o cosseno que eu acabei de encontrar. Pronto, determino o ângulo formado pelos dois vetores, ok? Mas vai ter na lista de monitoria bastante exercício para a gente fazer, tá? No R3 é diferente. Se eu tiver vetores tridimensionais, é diferente, gente? Muda alguma coisa? Não, né? A mesma coisa, ó. Quer calcular um ângulo entre dois vetores tridimensionais. Calcula o produto interno entre eles, calcula a norma de um, a norma de outro, pronto. Você encontra o cosseno e aí determina o ângulo, tá? Vou falar rapidamente só para a gente fechar aqui.
Aí aqui, ó, para a gente fechar, então, olha, dois vetores. Vamos ver o slide aqui. Tá? Aqui em azul, olha, então, gente, fiz o produto interno, deu 0. Eles são perpendiculares. São perpendiculares, o produto interno dá 0, tá? Uma coisa importante, se a gente estiver trabalhando no plano, gente, se eu tiver o comprimento do vetor e o ângulo que ele forma com o eixo x, pronto, eu determino. Isso é suficiente para eu identificar as componentes do vetor, certo? Porque eu uso essa relação, olha. Está aqui o vetor. Eu conheço o comprimento dele, eu conheço o ângulo que ele está formando com o eixo x, tá? Então, olha, aqui é um triângulo retângulo. Eu uso as relações métricas no triângulo retângulo. Eu tenho aqui. Quem é o x? É a hipotenusa. O x, lembra que é o cateto adjacente ao ângulo, né? Então, a hipotenusa, que é a medida do vetor, cosseno de θ. Quem é o y? Esse pedaço aqui. Hipotenusa vezes o seno, tá? Então, se eu conheço o ângulo que ele forma com o eixo positivo x, eu determino as coordenadas do vetor. Isso aí é suficiente no plano, tá? Na próxima aula a gente vai ver que quando está no espaço, aí eu preciso de 3 ângulos para identificar exatamente o vetor. No plano é tudo bem mais simples, tá? Quero que vocês levem para... Quarta-feira nós não vamos ter aula, né, gente? Poxa vida, então, dever de casa... Dever de casa, peguem, anotem essa aí, tirem foto dessa aí, não sei o que vocês fazem. Resolvam, por favor, essa aí pra gente. Eu tenho uma força, a força é uma grandeza vetorial, tá? E aí eu tenho a intensidade dela, ou seja, conheço o valor absoluto desse vetor, ou a norma desse vetor. E sei o ângulo que ele está formando com a horizontal. Aí eu quero, quem são as componentes do vetor? Tá? Passar para outra. Tenho 2 forças aqui no plano. Tenho 2 forças aplicadas. Uma em vermelho. 200 newtons é a intensidade dessa força. Ela está sendo aplicada aqui no ponto P. Aí, olha, ela forma um ângulo com a horizontal. E eu tenho uma outra força aplicada no mesmo ponto. Está aqui, ó. 300 newtons. A força resultante é definida como a soma das forças. Vamos determinar essa força resultante aí nesse feriado? Certo? Vai somar, é a soma das forças. E aí você tem que identificar as componentes, as coordenadas desse vetor. E essa aí, olha, tenho 2 forças aplicadas nesse ponto aqui, exatamente aqui no centro da orelha aqui do coelho, tá? Então, tem uma força que é F1 de 12 newtons, ela está formando um ângulo de 60 com a horizontal. Tem uma força F2 de 9 newtons, está formando um ângulo de 40 para cá, com o semi-eixo. O eixo X negativo, tá? Qual é a força resultante aí? Tudo bem? Entenderam as questões? Então, só dar um aviso aqui para vocês. Gente, na quarta-feira nós não teremos aula, mas sexta-feira nós teremos aula, tá? Aula de monitoria. Lembrando que temos lista de exercícios essa semana? Temos, tá? A lista já está no ar, tá? Então, se você não fez lista semana passada, por favor, procure fazer, porque você depois não vai conseguir compensar essa nota na prova, né? Sabe que a lista vale 20%, se você não fizer... Depois não tem como recuperar. Então, por favor. E aí só um recadinho aqui das ararinhas azuis para vocês. Nossa, tudo isso era para eu ter dado na aula de hoje ainda. Podemos ver aqui o recado, tá? Então, sexta-feira aguardamos todos vocês aqui. Muito obrigada pela presença de todos. Bom feriado. Se não tiverem o que fazer, estudem.